Paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos, meus amigos. Essa semana o nosso estudo é uma adaptação do estudo intitulado Os Desafios Frente ao Relativismo Ético e Pragmático, que foi publicado pelo pastor Elinaldo Renovato no site subsidiodominical.com. É um estudo assim que tem muito a ver com o nosso, com hoje, que nós estamos vivendo hoje, tem a ver com o nosso dia a dia, tanto secular quanto cristão, tem a ver com a nossa vida cristã. Então, eu achei ser muito útil. Eu fiz uma adaptação, adaptei o estudo para que possamos estudá-lo aqui. Amém? Então, ele recebeu o nome de ética e pragmatismo no nosso tempo. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por todos os meus irmãos que têm semanalmente nos acompanhado e meditado junto conosco. Te agradecer mesmo, Senhor, por esses irmãos que têm perseverado diante do Senhor. Dou graças ao Senhor e peço que o Senhor nos abençoe e nos ensine na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Ética e pragmatismo no nosso tempo. Nós iniciamos com um versículo da Bíblia, que está lá no livro dos Salmos, capítulo 51, verso 4, que diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. São palavras do salmista, do rei Davi, no livro dos Salmos. E lá no livro aos Hebreus, o autor de Hebreus diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Bem, a visão de mundo atual, irmãos, traz grandes desafios e muitos conflitos para a Igreja do Senhor. A Igreja sempre se guiou pela ética da palavra de Deus. Para a Igreja, o que Deus diz que é certo e é errado o que Deus diz que é errado. Para a Igreja, pecado é aquilo que Deus diz que é pecado, não o que eu ache que seja pecado. E essa ética, ela é imutável, porque é baseada na palavra de Deus. E se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de vida, é ela quem diz, ou a última palavra a respeito do certo e do errado, nós cremos que seja a Bíblia Sagrada. A igreja, irmãos, hoje enfrenta vários questionamentos. Como? Alguns questionamentos. Mentir é sempre errado? Ou não? Outro questionamento. Há situações em que deixar de falar a verdade é justificável para o cristão? O aborto é um tema muito em voga, muito atual. O aborto é aceitável no caso de uma vítima de estupro? Nós tivemos casos por esses dias. E o que você acha? A ideologia de gênero, ela pode ou deve ser praticada pela igreja? São esses os questionamentos colocados hoje, ou pelo menos alguns dos questionamentos que são colocados para a igreja hoje. A nossa sociedade, irmãos, é materialista e hedonista. Ela vive em um mundo ou nós vivemos num mundo pós-moderno, que não é referencial seguro
para nós. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hedonista. O hedonista é aquele que procura o prazer sob todos os aspectos, em todas as áreas, ele busca o prazer a qualquer custo. Nós vivemos num mundo assim, num mundo hedonista. É uma doutrina, o hedonismo é uma doutrina que defende que o prazer é o meio correto para atingir o objetivo supremo do homem. Isto é, a sua felicidade. Né? Hoje é mais difícil, mas anos atrás a gente via muito um adesivo nos para-brisas dos veículos, um adesivo verde, geralmente, dizendo assim: você merece ser feliz. Então o hedonismo diz que para você alcançar essa felicidade vale tudo. Tudo é lícito, desde que você seja feliz. Essa felicidade tem como essência o próprio prazer. Quando eu falo de prazer, eu falo todo tipo de prazer, porque muitas vezes, né, quando a gente fala de prazer, o próprio prazer, as pessoas imaginam prazer sexual. É também, mas não é só ele. É todo tipo de bem-estar, sabe? De alegria, de prazer, que pode ser encontrado em várias formas. Né? Num jogo de futebol, por exemplo, né? Busca-se a alegria de ver o time que você ama vencendo. Né? Pode ser o alcoolismo, por exemplo, né? Em que a pessoa busca um prazer no álcool. Pode ser no cinema, no filme, né? Ou seja, várias formas de hedonismo. Qualquer coisa que sirva para fazer você feliz, para que você tenha prazer, não um prazer normal que todos nós temos, foi Deus quem criou, né? Não o bem-estar que todos nós podemos ter, mas é quando esse bem-estar é buscado intensamente, é exagerado, essa alegria, esse prazer exagerado. Essa felicidade tem como essência esse prazer. Para o hedonismo, é considerado moral tudo aquilo que dê prazer. E é imoral, ou seja, considerado imoral, tudo que faça sofrer. A fonte dessa definição aqui foi a Infopédia. Pode procurar na Infopédia, você vai ver. Pergunta para a Infopédia o que é o hedonismo e ele vai te dar essa definição. Para o hedonismo, tudo que é considerado moral, tudo que é aquilo que dê prazer. E tudo aquilo que te faça sofrer é uma imoralidade. Não há um referencial seguro neste mundo onde o cristão possa se apoiar. Não existe nesse mundo uma referência, um padrão que seja seguro para que você possa caminhar com passos firmes e seguros neste mundo. Não há um referencial. Veja o que escreveu o profeta Isaías antes. Né? O profeta Isaías escreveu: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. São palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 5:20. Isaías, ele previu que haveria uma inversão de valores. Né? Haveria uma inversão de valores que dominaria as pessoas nestes últimos dias. Irmãos, e não há dúvida,
Vivemos hoje os últimos dias, né? Só olharmos o que Jesus falou a respeito desse dia e vermos o que tem acontecido no mundo, nós sabemos, temos segurança em afirmar que vivemos os últimos dias. Isaías previu que nesses últimos dias haveria uma inversão de valores. Para a ética relativista, não há um padrão de comportamento. Ou seja, para o relativista, para aquele que vive, que vive e pratica o relativismo, não há um padrão de comportamento. O que é errado para mim pode ser certo para você. O que para você não serve, para mim pode servir. O que para o outro não presta, pode prestar para mim. Não há um padrão de comportamento, de certo, de errado, né? Não existem critérios para o certo e errado. A palavra correta é esta. Não existe um critério para o certo ou errado. Depende de cada pessoa, em cada época, em cada lugar, né? Isso faz com que a nossa ética, a ética da nossa sociedade, torne-se um padrão individualista de ser. Cada um cuida dos seus interesses. Cada um olha para o seu próprio umbigo. Cada um tenta se sobrepor ao outro para conseguir alguma coisa em troca, para ter prazer, para ter alegria, para ser considerado um vencedor, né? É um padrão individualista de ser. Para o pragmatismo, então, por outro lado, né, o certo e errado depende da utilidade ou da funcionalidade de ser. Falando sobre o pragmatismo, se o adultério traz boas consequências, nós devemos compreender e aceitar. Isso é pragmático. Se o irmão ou a irmã vive uma vida de adultério, vive uma vida dupla, vive um relacionamento errado, segundo a palavra de Deus, segundo o padrão divino, mas aquilo está trazendo boas consequências, ou seja, está trazendo prazer, está trazendo alegria, né? Está trazendo concordância entre aquelas pessoas envolvidas. Nós devemos compreender e aceitar isso. E até mesmo existem pessoas que ensinam que Deus compreende e aceita e abençoa. Então é o caso de uma mãe que está passando fome com seus filhos. Nós vivemos um tempo muito difícil, tem muita gente passando fome, e se prostitui para alimentá-los. Isso é pragmatismo. O que torna verdade que ela é uma boa pessoa, que ela é boa, que ela é uma boa mãe, são as consequências. Ou seja, como diz um provérbio antigo, que dizia, o fim justifica os meios. Por hoje, irmão, irmã, nós ficamos por aqui. E no próximo estudo, nós vamos adentrar mais por esse raciocínio, por essa meditação, se assim o Senhor nos permitir. E no mais, o meu desejo é que Deus abençoe você, te dê uma semana muito abençoada, de alegria, de paz, né? E dentro de um padrão correto de vivência cristã diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.